A paz do Senhor Jesus para todos, que Deus abençoe sua casa, sua família, sua vida. Tem uma palavra de Deus aqui no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Irmão, essa é uma palavra que fala do final dos tempos, quando quando João estava na ilha de Patmos, ele teve uma visão sobre as coisas que ia acontecer no futuro, ou seja, no fim do mundo. E João teve uma visão. Nessa visão ele fala assim: vi um grande trono branco e aquele que estava sentado nele, diante do qual fugiram a terra e o céu, e não se encontrou qualquer lugar para ele. Vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante de Deus, e os livros foram abertos, e outro foi aberto, qual é? O livro da vida. E foram julgados os mortos pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. O mar entregou os mortos que havia nele, a morte e o ar entregou os mortos que havia neles, e foram julgados cada um segundo suas obras. A morte e o ar foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não se achou escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Preste atenção, irmão. João aqui teve uma visão sobre o fim do mundo. Ele disse: vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado nele fugiu o céu e a terra, e não encontraram nenhum lugar para eles. Veja bem, a terra, ela guarda muitas coisas, muito sangue, muito pecado, muita coisa. E o céu é testemunho de tudo que acontece na terra, porque ele está lá em cima, olhando tudo que acontece aqui na terra. Então, até neles tinha pecado. E eles, quando viram Deus, eles procuraram lugar para se esconder. Por quê? Porque eles sabiam que aquele era forte demais, e eles não queriam ir para o inferno. A terra e o céu. Mas não é esse céu que a gente levanta a cabeça e vê, não. Não é esse céu que a Bíblia se refere. Bom, então, diz que foram abertos livros, e depois um livro. Os livros que é o livro das obras. Porque todos nós vamos ser julgados segundo as nossas obras. É como uma balança. Se nossas obras boas for mais do que as obras ruins, nós estamos salvos. Porque isso justifica que aqui na terra nós fizemos coisas boas. Se as nossas obras foram mal, justifica que nós fizemos muitas coisas ruins na terra. Então nem adianta procurar o nome no livro da vida, porque lá não vai estar. Hoje, 11 de março de 2021, as prefeituras de todas as cidades, vou falar do Brasil porque eu moro no Brasil, deveria na entrada da cidade ter uma bandeira preta, porque o mundo está de luto, o Brasil está de luto. Irmão, essa doença, eu já falei umas 3 vezes ou mais, em alguns vídeos que eu tenho falado aqui, não é simplesmente a doença, é uma peste, a profecia da palavra se cumprindo. E nós, principalmente aqueles que conhecem a Deus, aqueles que conhecem a palavra de Deus, temos que estar atento às coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. Aquele que é de Deus, verdadeiramente, Deus já marcou na testa com seu sangue. O anjo da morte não vai poder tocar. O coronavírus não vai poder tocar. A Covid-19 não vai poder tocar. Porque tem um compromisso comigo. Porque a terra, irmão, está muito desobediente. Ainda vai acontecer muita coisa feia. Há uns 3 meses atrás, eu falava aqui nesse vídeo mesmo. Se você for olhar lá atrás, tem outro vídeo. No mês de dezembro para janeiro, eu falava que a terra ia entrar em luto. E coisas feias ainda está para acontecer. E quando acabar essa doença, vem coisas piores ainda. Não é outra doença. É a fome e a miséria, que muitas pessoas não vão suportar passar por coisas que estão para vir.
porque isso tem que se cumprir, a palavra de Deus, porque é Deus que está no comando de todas as coisas. Vou resumir. Você que ouve essa palavra agora, procure ficar ligado à videira, procure se ligar a Jesus, se afastar das coisas erradas, procure entrar na arca de Deus, procure se cada dia mais se aproximar de Deus, porque quando o dia mau já está sobre a terra, vier sobre a sua vida, você vai ter uma estrutura espiritual para suportar, você vai ter um alicerce. O que é isso? Você vai estar seguro nas mãos de Deus, porque você é uma pessoa de oração, você é uma pessoa de jejum, você é uma pessoa temente a Deus, você é uma pessoa que lê a Bíblia e está olhando os sinais que Deus deixou na Bíblia. Quando essas coisas estiverem acontecendo, é porque o fim está próximo, mas ainda não é o fim. Então, a partir de hoje, a partir de agora que você ouvir essa palavra, se volte para Jesus, se dê mais para Jesus. Porque todos nós um dia vamos estar diante do tribunal de Deus, como diz aí no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 em diante. Fugiram o céu e a terra diante dele, e todos foram julgados, os grandes e os pequenos. Até o mar, até o fogo teve que devolver aquelas vidas, aquelas almas que eles consumiram. Porque todos nós um dia vamos ter que prestar conta diante de Deus daquilo que nós fizemos aqui na terra. E não pense que nem eu nem você vai escapar disso não. Então, se você não faz boas obras, a partir de agora procure fazer boas obras. Boas obras. Porque primeiro vai abrir o livro das obras, quando a gente estiver diante do tribunal. Se nossas obras não forem boas, então nem adianta procurar no livro da vida. Então, se você fizer boas obras, você vai ser beneficiado pela palavra de Deus, e seu nome vai estar escrito no livro da vida, e você vai ser o quê? Bendito de meu Pai. Deus vai dizer, venha bendito de meu Pai. Jesus vai falar, bendito de meu Pai, venha para cá, para o meu lado. Mas se seu nome não tiver, vai ser uma grande decepção. Tudo aquilo que você fez, que você orou, que você buscou, mas não praticou as coisas boas, é como se você nadasse, e quando chegasse a 1 metro de profundidade, que desse até para você ficar em pé, você morrer. Então procure fazer coisas boas, porque os tempos estão próximos demais, irmão, próximo demais. E essa peste que está sobre a terra, Deus está permitindo para consertar aqueles que estão desajustados, que estão enganados, pensando que Deus é bonzinho o tempo todo. Deus é amor, mas Ele é também justiça. Primeiro vai vir a justiça, para depois o amor. Então, não pense que vai chegar diante de Deus que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que Deus é bonzinho, que na hora Deus vai me perdoar, não. Depois que você fechar seus olhos, bom, aí agora vai chegar o momento de um dia você chegar diante do tribunal de Deus, e os anjos vão abrir os livros e vai procurar suas obras. Se você não tiver obra boa ou não tiver obra nenhuma, já sabe, você vai direto para o inferno. Como diz aqui, e aqueles que os seus nomes não forem encontrados no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, que é a segunda morte, no inferno. Então nem eu e nem você, e nem eu desejo isso para você, ir para o inferno. Que Deus abençoe sua vida, e que a partir de hoje você pense nessas palavras que são palavras de vida, não são palavras de morte. No nome do Senhor Jesus.